Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Teorema. Sou o professor Adriano Chagas e vamos hoje ver uma lista com 10 questões de diversos assuntos. Vamos chamar isso de sondagem de matemática a nível médio, ou seja, com assuntos do ensino médio. Vamos ver durante esse vídeo algumas questões e possíveis resoluções para essas questões. As questões são de diversos assuntos. Vai desde números racionais, partindo para assuntos mais específicos do ensino médio, como funções trigonométricas, exponenciais, um pouco de geometria espacial, teoria das probabilidades, sequências numéricas e progressões. Então, está bem diversificado para atingir o objetivo de várias pessoas, não é? Alguns querem só um resumo dos assuntos de matemática para relembrar no ensino médio, outros têm problemas mais específicos, daí eu procurei umas questões mais trabalhadas, não é? Algumas questões que as pessoas chamam de chatas, mas a gente vai ver na resolução que elas são questões simples de ser resolvidas. Basta um pouco de concentração e dedicação, que o restante vem. Bom, sem mais demoras, vamos para a primeira questão do nosso vídeo. A questão número 1 diz assim: quais características um número deve assumir para que possa ser chamado de número racional? Cada uma dessas questões, vocês podem dar uma pausa no vídeo, tentar pesquisar, tentar responder, escrever no papel, para depois dar continuidade ao vídeo e ver o que foi que eu respondi. Pois assim vocês podem se avaliar e medir o quanto vocês estão aptos a essas questões, certo? Por exemplo, nessa questão a gente vê um assunto muito comum em provas de prefeitura, por exemplo, números racionais, conceito, o que a gente pode entender como um número racional ou irracional, no caso, o que é preciso um número ter como característica para assumir o nome de racional, né? Escrevi pelo menos 2 frases aqui, e qualquer outra coisa que vocês tiverem escrito nessa mesma linha de raciocínio está perfeitamente correto. A primeira frase eu digo: um número é dito como racional quando pode ser obtido do resultado da divisão entre dois números inteiros com denominador não nulo. Vou tentar explicar em outras palavras o que está escrito aqui. Eu olho para um número e digo que ele é racional. Isso significa que esse número foi resposta de uma divisão. Todo número que for resposta de uma divisão, ele é racional. Melhorando essa frase que eu disse, uma resposta de uma divisão entre dois números inteiros. Não é qualquer divisão. Π sobre 2 seria um contra-exemplo detonando o que eu acabei de falar, não é? Então, para ser número racional, eu preciso escolher dois números inteiros e dividir um pelo outro. Essa resposta, com certeza, é racional. Certo, mas o final da frase traz uma especificação. O denominador, que no popular é o número de baixo, não pode ser zero. Lembra do primeiro mandamento da matemática? Nunca dividirás por zero. Está aí, não é? Vocês vão encontrar problemas se tentarem. Bom, escolhi dois números inteiros, fiz uma operação de dividir e o resultado, com certeza, é um número racional, certo? O conjunto dos números inteiros sofreu uma ampliação, ganhou novos elementos, virou um conjunto chamado racional. Outra forma de dizer isso, ou seja, na forma de expressão, né? Se n é racional, então n
pode ser escrito na forma P sobre Q, com P e Q números inteiros, e é claro que Q não é zero. Como assim? A expressão está bonita, certo? Sintetizada, não é? Bem matemática, mas ainda está incompleta. É verdade que se eu dividir dois números inteiros, o resultado é um número racional. E eu já garanti que o denominador não seja zero. Muito bem. Mas ainda falta uma pequena informação. Essa divisão, essa fração, P sobre Q é uma fração, certo? Essa fração, ela é da forma irredutível. Isso tem que estar garantido. Senão, eu não tenho como garantir que o número seja um número racional. Está aí na demonstração de que raiz de 2 não é racional e raiz de 3 não é racional. A demonstração disso cai justamente nesse problema de que P e Q devem ser números, devem formar uma fração irredutível. Bom, visto aí a primeira questão, espero que vocês tenham pesquisado, tenham achado e entendido esses conceitos. Vamos para a próxima questão, dando procedimento à questão 2. Uma questão de concurso, envolvendo raciocínio lógico, elaborado pela banca chamada ESAF, para o Tribunal de Contas da União. A questão diz o seguinte: se é verdade que alguns escritores são poetas e que nenhum músico é poeta, então também é necessariamente verdade que, letra A, nenhum músico é escritor, letra B, algum escritor é músico, ou será que a letra C, quando diz algum músico é escritor, talvez a letra D, quando diz algum escritor não é músico, ou quem sabe até a letra E, quando afirma que nenhum escritor é músico. Bom, para resolver uma questão de raciocínio lógico, nós não devemos tentar interpretar todas as sentenças, pois isso vai deixar uma situação complicada, uma confusão na nossa mente, certo? O que a gente precisa aqui é se ater a palavras-chave. Como assim palavras-chave? Alguns termos, algumas palavras, alguns conectores, algumas disjunções são palavras que vão nos determinar como devemos reagir como fórmula para esse tipo de questão. Por exemplo, a primeira frase diz: alguns escritores são poetas. A palavra-chave aqui é alguns. É um quantificador, não é? Alguns escritores são poetas. Então eu tenho certeza que existe alguma coisa ali. Não sei quanto, mas existe. Depois a segunda frase diz que nenhum músico é poeta. É um quantificador também. Ele garante a quantidade zero. Nenhum músico é poeta. Bom, para relacionar essas quantidades, essas expressões, a gente vai usar um diagrama de Venn. O diagrama de Venn vai representar bem o que está escrito em cada uma dessas frases, certo? Olhe bem, a primeira frase diz: alguns escritores são poetas. Vamos tentar representar isso em um diagrama de Venn. E também representar a segunda frase quando diz que nenhum músico pode ser poeta. Vamos ver essa representação na forma de diagrama. Reparem bem, alguns escritores são poetas. Então, na forma de diagrama eu digo que algumas pessoas que estão no conjunto dos escritores também estão no conjunto dos poetas. É claro que existe a possibilidade de alguns escritores não serem poetas e de alguns poetas não serem escritores. Essa possibilidade existe e não tem garantia. A única garantia que temos é de que alguns escritores são poetas, de que existem pessoas nessa região dos meus conjuntos. Quando eu digo na segunda frase que nenhum músico é poeta, ou nenhum poeta é músico, eu estou querendo dizer que os músicos podem estar em qualquer local desse plano, menos na região
limitada no círculo dos poetas. Pode estar aqui, por exemplo, na região dos escritores, ou do lado de fora, ou em meio termo. Qualquer localização que não seja no círculo dos poetas. Eu posso ter uma situação em que os músicos são todos escritores, ou apenas alguns músicos são escritores e outros não, mas também eu posso ter a possibilidade de que todos os músicos não tenham relação alguma com os escritores ou com os poetas. Todas essas possibilidades são aceitas como verdade. Não pode ser ignorada nenhuma delas. No final da questão diz qual das alternativas necessariamente é verdade, ou seja, o que podemos garantir a partir desse desenho, dessa afirmação. Vamos trabalhar com garantias. Como assim? A partir desse desenho, vamos analisar cada um dos itens e ver qual deles tenho como garantir que seja verdade. Vejam bem o item A. Eu tenho como garantir que nem o músico é escritor? Bom, olhando para essa possibilidade que o círculo está fora, nenhum músico é escritor. Mas ela não é a única possibilidade verdadeira. Existe a chance de todos os músicos serem escritores ou de alguns, anulando o que se afirma no item A. Vamos ver o item B. Algum escritor é músico? Em outras palavras, pelo menos um, existe um escritor que seja músico? Pelo menos um? Bom, ele está afirmando. Isso seria verdade nesse caso, pelo menos um, e nesse caso aqui também. Mas como eu devo aceitar esse caso, em que nenhum escritor é músico, este caso anula o item B. Sendo assim, item B não pode ser a resposta. Já o item C diz: algum músico é escritor, equivalente ao que está sendo dito no item B. Para que algum músico seja escritor, eu tenho apenas essas duas possibilidades e eu teria que ignorar a terceira possibilidade, onde eu não posso fazer isso. Logo, a letra C não pode ser resposta. Já o item D diz: algum escritor não é poeta. Ou, desculpe, algum escritor não é músico. Bom, eu tenho como garantir que existe pelo menos um escritor que não seja músico? Olhando para o desenho, olha só, lembram lá nas frases? Eu tenho como garantir que existe pelo menos uma pessoa aqui. Existe algum escritor que é poeta. Aqui existe uma pessoa. E lembram também que os músicos não podem ocupar essa região. Então é claro que existe uma pessoa que não é músico. Ela está aqui nessa região. A letra D eu tenho como garantir que seja verdade. Já a letra E, para finalizar encontrando o erro nas outras alternativas, a letra E diz: nenhum escritor é músico. Eu poderia garantir que nenhum escritor é músico olhando apenas para essa possibilidade em que o círculo de músicos está fora do círculo de escritores. Mas não posso ignorar as outras possibilidades. Então eu não posso garantir o que está escrito no item E. Sendo assim, a única que é resposta verdadeira é o item D. Marcando aí uma questão do Tribunal de Contas da União, elaborado pela ESAF. Vamos ver agora a questão de número 3, em uma lista de 10 questões. O que significa a seguinte afirmação? O número n é raiz de uma função. Bom, é importante saber o que significa isso, pois o conteúdo de funções é um conteúdo grande, aborda diversos assuntos, aborda assuntos do nosso cotidiano, dia a dia. Para quem vai fazer o vestibular na área de exatas, tem que saber funções, pois vai estudar umas disciplinas de cálculo que são baseadas em função, vai ter que chegar sabendo. Por isso é interessante entender bem
essa afirmação, que é a base de tudo no estudo das funções. Observe que, para poder afirmar isto, não foi preciso dizer que tipo de função a gente está trabalhando, se é função exponencial, logarítmica, trigonométrica, ou função polinomial, seja ela primeiro ou segundo grau, não importa. Foi dito apenas que n é a raiz de uma função. Bom, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, vão pesquisar, vão ler, vão tentar desenvolver uma resposta para essa pergunta, escrever no caderno, escreve no papel, no rascunho, para poder comparar com as respostas que eu escrevi aqui, certo? Dando procedimento, vamos tentar entender o que significa essa afirmação. Bom, primeiro eu escrevi assim. Dizer que n é a raiz de uma função é equivalente a afirmar que n anula a função. Quer dizer que n anula a função. Como assim? N, se eu calcular o valor numérico daquela função para o número n, a resposta vai ser zero. Se a resposta der zero, então n é a raiz da função. Vamos ver escrito de outra forma. Se calcularmos f de x igual a zero, o resultado da equação será x igual a n. Como assim? A minha função aqui é uma função em uma variável, e essa variável é x. E estou dizendo que esta expressão em termos de x é igual a zero. Ou seja, montei uma equação, uma expressão igual a zero. Daí, resolver a equação significa encontrar o valor de x. Encontrar o valor de x que zere essa expressão, f de x igual a zero. E, com certeza, eu vou achar para x aquele número n, pois n é a raiz da função. Outra forma de ver esse tipo de resposta é em uma interpretação geométrica, ou seja, na forma de gráfico. Afirmar que n é a raiz de uma função significa também dizer que o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas em n. Como assim? Quando eu desenhar no plano cartesiano a curva gráfica da função, essa curva, em algum momento, ela vai tocar, ou seja, interceptar, vai tocar o eixo de x. E nesse ponto de toque, que é a interseção, interceptar, neste ponto, o número que vai estar marcando lá vai ser a raiz. Veja só, resumindo a situação. Cada vez que o gráfico toca no eixo de x, aquele valor onde ele tocou é raiz, certo? Existem questões em que se perguntam qual é a raiz da função e você olha no gráfico, vê onde a curva tocou em x e já está a resposta lá. É simples assim. Bom, dando continuidade, outra forma mais sintetizada, mais simples, mais reduzida de escrever é dizer que f de n é igual a zero, então n é a raiz da função. Calculando n no lugar de x, a resposta vai dar zero. Espero que vocês tenham entendido o que significa associar uma função a um número e o que esse número representa nessa função. É basicamente isso que a gente está abordando aqui. Dando continuidade, já estamos na questão de número 4. É uma questão de função exponencial, certo? Apesar da questão trazer um texto de contextualização, uma equação com a variável no expoente, mas assim mesmo a resolução vai ser simples e fácil. A questão diz: P de t é igual a 10 vezes 2 elevado a t. É uma função que avalia a produtividade nos departamentos da empresa construtora Chagas. Se t é dado em horas, então, ao cabo de quantas horas teremos P de t igual a 5.120? Bom, a pergunta foi bastante generosa, pois no final do texto
ela já escreve para a gente P de t igual a 5.120. Não é necessário ter uma interpretação contextualizada para saber que 5.120 representa P de t e não t, por exemplo, pois essa é a principal confusão com as pessoas que não conseguem resolver esse tipo de questão. É saber se o número dado ele vale a variável ou ele vale o valor da função, certo? A questão foi generosa que ela já determinou isso para a gente. A partir da terceira linha, podemos ver que ele pergunta qual é o valor de t em horas. E essa função é dada no início da questão como P de t igual a 10 vezes 2 elevado a t. A nossa resposta pode ser 4 horas, 9 horas, 10, 15 ou 18 horas. Uma dessas tem que ser verdade. Bom, vamos ao desenvolvimento da questão. Sabemos que P de t vale 5.120. Isso foi dito no final da questão. Mas também sabemos que P de t é uma expressão escrita na forma 10 vezes 2 elevado a t. Substituindo, eu posso escrever 10 vezes 2 elevado a t no local de P de t. É uma expressão em que a variável está no expoente. Então, é uma expressão exponencial, que nesse caso é uma função. Daí, 5.120 eu posso escrever como 10 vezes 512. Alguém pode até me perguntar, por que colocar o 10 em evidência? Por que não colocar o 2 ou o 5, né? Ou o 4, qualquer outro número? Por que logo 10? Repare que a expressão 10 vezes 2 elevado a t é uma dica de onde eu devo dar procedimento ao início da minha resolução. Se aparecer um 10 evidência, eu vou tentar manter esse padrão, escrever 10 evidência também. Pois, quando eu começar a responder, não é? Eu tenho a igualdade, no primeiro membro eu tenho 10, no segundo membro eu tenho 10 multiplicando. Reparem, a gente pode dividir os dois membros da igualdade por 10, ou pode passar 10 dividindo, ou pode colocar 10 em evidência e retirar o 10, simplificar por 10. Não importa como vocês vão chamar, o importante é que o 10 vai desaparecer aí dessa equação. Vai sobrar apenas 2 elevado a t igual a 512. Para quem gosta de informática, já deve ter percebido esse número 512 aí como um número especial. Pois, na área de informática, as memórias normalmente são representadas por potência de 2, né? 1024, 512, 128, 64, 32 GB e assim por diante. Reparem. Então, para quem gosta de informática, já respondeu imediatamente que 512 é uma potência de 2 e é 2 elevado a nona. Para quem tem dúvida nisso, vai ter que fatorar o 512. Não é? Dividir por 2, por 2, por 2, fazer todo aquele procedimento. Agora vai vir a seguinte interpretação. Algumas pessoas dizem: corta 2 nos dois lados, o que sobra é t igual a 9. Isso é o que as pessoas falam, mas não é o que se deve entender. O conceito real nos diz o seguinte: eu tenho uma igualdade. Então, tudo em que está escrito de um lado da igualdade é igual ao que está escrito do outro. Em outras palavras, todos os termos correspondentes, todas as expressões, todas as multiplicações nas suas respectivas ordens devem ser associados, ou seja, iguais aos termos nesta mesma ordem no outro lado. Como eu tenho na base o número 2 é um número positivo, e eu tenho a igualdade, então eu posso dizer que para que essa igualdade se mantenha com as bases iguais, eu tenho que os expoentes devem ser iguais. Já que as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Ou seja, concluído que t é igual a 9. Como as pessoas dizem de forma popular, corta o número 2 e t é igual a 9. Isso é só uma forma de falar, mas não é
uma forma correta. Resposta é item B, 9 horas. Seguindo agora para a próxima questão. Questão número 5 é uma questão que nos diz o seguinte. Uma criança está brincando de fazer quadrados com palitos de fósforo, como mostra o desenho. Olha, repara bem. Pegou os palitos, saiu colocando em ordem, montou um quadrado, colocou outros palitos, montou um outro quadrado, depois montou um outro quadrado. Eu estou formando aqui uma sequência de quadrados a partir de uma certa quantidade de palitos. Percebe-se isso. Vamos ver qual o comando da questão, ou seja, o que ele quer que a gente faça com essa informação. A pergunta é: quantos quadrados ela, a criança, fez com 250 palitos? Tem algumas alternativas, não é? Confusão comum nessa questão. Vejam bem. Primeiro, identificar a partir desse desenho que isso é uma sequência numérica e essa sequência apresenta características de uma progressão. Nesse caso, progressão aritmética. Vamos ver por quê. Em segundo caso, a dúvida é: o que eu vou calcular aqui é o termo geral ou é a soma dos termos? É claro que algumas pessoas não vão ter essa dúvida, mas existem outras pessoas que vão pensar um pouco e vão acabar se confundindo, certo? O que a gente precisa ver aqui, associar esse desenho a números, montar uma sequência numérica. Repare que, para eu formar o meu primeiro quadrado, eu usei 4 palitos. Mas a partir desse momento, para formar o próximo quadrado, eu não vou usar mais 4 palitos. 3 palitos já é o suficiente para eu poder completar outro quadrado. Acrescentando 3 palitos, eu faço o meu terceiro quadrado. 3 palitos eu faço outro quadrado e sempre somando 3 palitos. Eu tenho um número inicial e a partir dele eu vou somar um valor constante para obter os próximos termos. Isso é característica de progressão aritmética, certo? Vamos tentar montar a sequência e entender se é termo geral ou se é soma dos termos que pretendemos usar. Veja bem, o meu primeiro termo, que é justamente o meu primeiro quadrado, eu vou chamar de 4, pois possui 4 palitos. Já o meu segundo termo, 2 quadrados, o A2, vou chamar de 2 quadrados, nele eu usei 7 palitos. Então, 4 aqui, depois mais 3. 4, 4 mais 3, 7. Para formar um outro quadrado, eu acrescentei 3 palitos. 7 mais 3, 10. Ó, se contar aqui, ó, 4 mais 3, 7, mais 3 de novo, 10. É claro que, acrescentando 3 palitos, dando um total de 13 palitos, eu vou estar lá na posição de quadrado número 4. Vejamos, esse número aqui, total de palitos usado, está sendo associado à quantidade de quadrados que está sendo desenhado, certo? Então, eu só preciso achar o termo, a posição do termo ocupada quando eu tiver usado os 250 palitos. Em outras palavras, eu quero o termo geral, não quero a soma. Bom, vamos ver como é que fica isso. Eu tenho aqui dando continuidade, né, a 1, a 2, a 3, até a n. Não sei quanto vale o valor de n, se é o 20º termo, se é o 30º ou assim por diante. Mas sei que quando eu chegar nessa posição, eu já terei usado 250 palitos. Sendo assim, a gente sabe que o termo geral de uma progressão aritmética é dado como a n é igual a 1 mais n menos 1 multiplicando r, onde r é a razão. N é a quantidade de termos, a1 é o primeiro termo e a n é representado pelo termo de posição n.
ou como algumas pessoas gostam de chamar, último termo. Substituindo os valores dados em questão na fórmula, vamos ter aqui que a n vale 250, o A1 vale 4 e o R vale 3. Bom, isolando n, não é? Aqui está a expressão. Preciso só isolar n. 4. Vejam. Em princípios matemáticos, eu vou dizer subtrair 4 nos dois membros da igualdade. Eu vou dizer também dividir os dois membros por 3. Mas algumas pessoas não conseguem interpretar bem esse tipo de frase. Já estão acostumados à seguinte frase: 4 está somando, então passa subtraindo. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. E 1 está subtraindo, vai passar somando. É claro que existe uma ordem. Primeiro eu vou ter que subtrair 4. Dessa resposta é que eu vou dividir por 3. E na resposta da divisão é que eu vou somar 1. Olhem só. 250 retirando 4 dá 246. E os 246 é que eu vou dividir por 3. 246 dividido por 3 dá 82. E aos 82 é que vamos somar 1, trazendo como resposta 83. E n é a quantidade de quadrados. Essa resposta se encontra no item C, não lembro bem. Questão número 6. Ela diz o seguinte. Bom, já demos início à progressão aritmética, vamos continuar o raciocínio com progressão geométrica. Calcule a soma dos termos da sequência. Em nenhum momento foi dito que essa sequência é uma progressão geométrica. E olhando para a forma como ela se apresenta, eu não tenho uma razão constante para poder afirmar que é uma progressão geométrica, né? Para reconhecer que a sequência é uma progressão geométrica, eu tenho que escolher dois termos consecutivos quaisquer e dividi-los. E essa divisão deve se manter constante para quaisquer dos termos consecutivos que eu escolher. Que isso não está acontecendo aqui na sequência, é óbvio. Então, algumas pessoas vão dizer com razão que isso não é uma progressão geométrica. Então, o que deve ser? Bom, para poder responder essa questão, nós devemos separar. O que acontece é que temos aqui duas sequências diferentes. Separando as duas, reparem, uma com números pares no denominador, potências de 2 inclusive, e a outra com números ímpares no denominador e são potências de 3. Separando essas duas sequências, o que eu vou ter aqui? São duas PGs, não é? Felizmente eu já tinha dito. Separando as duas, eu vou ter a primeira sequência como sendo 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Fácil de reconhecer que é uma progressão geométrica de razão 1 meio, não é? E a outra é 1 terço, 1 sobre 9, 1 sobre 27. Ou seja, a razão dela é 1 terço. Em outras palavras, multiplicar 3 no denominador. Multiplicar 3 no número de baixo. Bom, usando a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, eu não vou escrever isso aqui, porque o foco dessa questão é o raciocínio para responder. Os detalhes vocês dão uma estudada, veem as fórmulas, dão uma trabalhada, certo? Essa questão é mais trabalhosa nessa parte de ter que separar as sequências. E fazemos a soma individual. Daí basta somar as sequências separadas para depois unir os resultados, lembrando que a soma era única, não é? Eu somo as partes separadas e somo o resultado das partes para no final ter somado tudo. Como assim? Vejam, 1 mais meio mais 1 quarto mais 1 oitavo reticência é uma soma infinita.
vai dar 2. Porque vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Vocês vão achar que dá 2. A segunda sequência, que é 1/3 mais 1/9 mais 1 sobre 27 e segue infinitamente, quando somado, vai dar 1/2. E a minha resposta final é a soma total, é 2 mais 1/2, que dá 2,5, em outras palavras, metade de 5, não é? 2 mais meio é 2,5, metade de 5. 5 sobre 2, está aí a resposta. Essa questão ela era uma questão aberta, não tinha múltipla escolha, então fica essa resposta mesmo. Trazendo aqui agora uma questão de matrizes. Bom, para quem viu meu vídeo anterior, eu falo um pouco sobre a classificação das matrizes, alguns conceitos iniciais, lei de formação, igualdade, operações. Para quem assistiu o vídeo anterior, vai ver que essa questão ela é bem simples de ser resolvida. Quem não assistiu ainda, vai lá, dá uma olhada, é bem interessante. Qual é o valor de x para que a matriz A seja simétrica? Em primeiro lugar, a gente deve saber o que significa uma matriz ser simétrica. Senão, não adianta tentar responder. Bom, eu posso afirmar que uma matriz é simétrica quando esta é igual à sua transposta. Daí alguém vai pensar, e o que é transposta? Bom, matriz transposta é quando a gente muda as linhas pelas colunas. Como assim? O que era linha agora vai virar coluna. E assim, e por vice-versa. A primeira linha é 2x², isso vai ser a primeira coluna quando eu estiver construindo a transposta. A segunda linha é 2x menos 1 e 0, isso vai virar a segunda coluna. Sendo assim, eu vou ter aqui... que bom, a questão traz de presente algumas alternativas. Isso aí nos dá uma probabilidade de acertar a questão. Bom, para poder responder essa questão, a gente lembra que a matriz é igual à sua transposta, então essa matriz é simétrica. Ela traz essa característica dela ser igual à transposta. Já que isso é verdade, eu vou escrever aqui a matriz original e a sua transposta e igualar, lógico, as duas. Abordado aqui outro conceito de matrizes que é igualdade entre matrizes, não é? Vemos que para duas matrizes serem iguais, basta que cada termo na primeira matriz seja igual ao seu respectivo termo na segunda matriz. Em outras palavras, o primeiro termo da primeira linha é igual ao primeiro termo da primeira linha na segunda matriz. O segundo termo da primeira linha é igual ao segundo termo da primeira linha na segunda matriz. Montamos aqui uma equação. Vamos determinar o valor de x e assim responder a questão. Vamos ver como é que fica. Temos que x² é igual a 2x menos 1. Obviamente, vocês já reconheceram que isso é uma equação de segundo grau, não é? Pois ela é apresentada em livros com todos os termos no mesmo lado da igualdade. Então, vamos fazer isso, para ficar uma coisa bem tradicional aqui. Temos que x² menos 2x mais 1 é igual a 0. Equação segundo grau. Algumas pessoas vão imediatamente pensar na fórmula de raízes de equação segundo grau, né? Calcula o delta, o menos b² mais ou menos raiz de delta e continua e vai dar um monte de conta. Mas aqui no canal Teorema a gente não precisa desenvolver tantas contas se não for necessário. Basta perceber que o que está escrito aí é um quadrado perfeito, não é? Que é justamente o quadrado da diferença. Olha só, eu tenho aqui um termo elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Primeiro e segundo termo elevado ao quadrado da diferença.
Não vai confundir isso com diferença de quadrados, tá? Esse é o quadrado de uma diferença. Bom, quem estudou produtos notáveis reconheceu imediatamente. Quem não estudou, aconselho observar novamente, pois vai ser usado aqui e também futuramente vocês vão precisar saber reconhecer essas expressões. Continuando. Para que x menos 1 elevado ao quadrado seja zero, basta que x menos 1 seja zero. Para x menos 1 ser zero, basta que x seja igual a 1. Tem uma equação de primeiro grau aqui. X é igual a 1. Mas algumas pessoas podem tentar me corrigir dizendo eu tenho um termo elevado ao quadrado, ou seja, o que eu estou olhando aqui é o módulo de x menos 1, dando zero. Não vai mudar nada. O módulo de x menos 1 dando zero, para quem estudou equações modulares, eu tenho que essa expressão é igual a zero, ou menos essa expressão é igual a zero. X menos 1 igual a zero, x dá 1. Se eu calcular menos essa expressão, ou seja, menos x mais 1 igual a zero, também vou achar x igual a 1. Não é? Matemática não tem para onde correr, a resposta é essa. E temos aqui x1 e x2, pois estamos falando de uma equação segundo grau, né? x1 e x2, ambos iguais e ambos também iguais a 1. Resposta obtida no item D da questão. Temos aqui a questão de número 8. É uma questão boa de se trabalhar, né? Ela diz assim: Halisson, ao gerenciar uma loja no shopping Guararapes, observou que, para cada 10 pessoas visitando sua loja, 4 compram algo. Então, ao entrar 3 pessoas em sua loja, qual a probabilidade de que apenas a terceira compre algo? Olha só, teoria das probabilidades, né? Ou como a gente gosta de chamar, a questão de probabilidade. Ela nos dá aqui algumas condições e nos dá o aferimento de outras condições. Como assim? É dito que a cada 10 pessoas, 4 compram. Eu posso inferir desse contexto que se 4 pessoas compram, então 6 pessoas não compram. Essa é a minha primeira informação numérica com interpretação do texto que eu devo escrever. A próxima é, ele diz, então, ao entrar 3 pessoas, ou seja, esse cálculo deve ser feito com 3 pessoas, e deve ser garantido que apenas a terceira compra. Se apenas a terceira vai comprar, então eu posso entender disso que a primeira não vai comprar e que a segunda também não vai comprar. Vamos tentar montar isso em termos numéricos. Pois bem, temos alternativas. Será que a probabilidade vai dar 120%? Vai dar 60%, 40%, 28,8% ou 14,4%? Olha, o que chama bem a atenção na letra A é o número passar de 100%. Quem leu ou lembra um pouco de probabilidade sabe que nenhum evento pode ser maior do que 100%. Qualquer alternativa em questões de probabilidade, dando como resultado uma probabilidade acima de 100%, é obviamente uma questão errada. Nem precisa pensar para ter certeza de que essa alternativa está errada. Em conceitos de probabilidade, trabalhamos apenas entre 0 e 100%. Nada negativo e nada acima de 100%. Bom, dado a dica, vamos lá para a solução. Vou denominar alguns termos aqui, né, dar nomes. Por exemplo, comprar, eu vou chamar de P de sim, probabilidade de sim. Sim, a pessoa comprou. São 4 a cada 10 pessoas. A probabilidade de comprar é 40%, ou 4 de 10, tanto faz. Se 4 pessoas compram a cada 10, é porque 6 não compram. E não comprar eu vou chamar de P de não,
ou aquele tio ali que a gente chama não no raciocínio lógico, negar. Então, vamos para a condição exigida no texto da questão. Eu quero que 3 pessoas entrem na loja, a primeira não compre, a segunda não compre e a terceira compre. Qual é a probabilidade de acontecer nessa forma? Reparem bem que eu usei o conectivo e, dando uma ideia de simultaneidade. Um evento aconteceu e o outro evento também aconteceu e o terceiro evento também aconteceu. Em probabilidade, a gente chama isso de regra do I. E essa regra nos diz para trocar esse I por um sinal de vezes, apenas. Então, vamos substituir para ver o que acontece. P de não vale 6 sobre 10 e P de sim vale 4 sobre 10. Onde tem essa conjunção, né? Esse conector I, a gente troca por um sinal de vezes. Vai ficar aí 6 sobre 10 vezes a fração 6 sobre 10 vezes a fração 4 sobre 100. 6 vezes 6 vezes 4 e 10 vezes 10 vezes 10. Dando aí como resposta 144 sobre 1000. Como eu quero trabalhar com porcentagem, para facilitar nos cálculos, eu vou forçar aparecer o número 100 no denominador. Basta simplificar aqui, retirando esse zero, dividindo 1000 por 10 dá 100, dividindo 144 por 10 dá 14,4. Qualquer número por 100 é chamado intimamente de porcento. O que a gente tem aqui é 14,4%. Resposta encontrada no item E. Vamos dar procedimento à questão número 9. Já estamos perto de terminar a aula. É uma coisa linda essa questão. Olha só. Uma função trigonométrica, certo? Determine o máximo e o mínimo para a função dada f de x igual a 3 mais 2 cosseno de x. Algumas pessoas que estudaram muito trigonometria, equações, funções trigonométricas, sabem que não importa qual seja a expressão, qual seja a equação trigonométrica, em termos que elas estejam, seja ela em termos de tangente, cossecante, secante, funções inversas, não importa. Sempre podemos converter essa função ou essa equação a termos de seno e cosseno. E com a identidade trigonométrica, podemos converter a um termo só, seja ele seno ou cosseno, depende da sua preferência. Nesse caso aqui não precisa, é uma questão mais simples, mais básica. Calcular o máximo e o mínimo da função dada por 3 mais 2 cosseno de x. Não importa o valor de x. Poderia até ter sido escrito aqui com x pertencente aos números reais entre 0 e 2π, dando aí um domínio para a função, tanto faz. 0 ou 2π vezes uma constante, vezes π, 4kπ, sei lá, tanto faz. Vejam bem, uma pessoa que estudou muito vai olhar para a questão e vai dizer 3 mais 2 dá 5 e 3 menos 2 dá 1. Estão aí os limites da função. O menor é 1 e o maior é 5. É claro que a resposta foi tão rápida e tão simples que não tem graça. O interessante, a graça na questão é o desenvolvimento, que é isso que vocês querem ver. Como é que a gente pode desenvolver uma expressão nesse tipo, não é? Uma análise. Essa questão está dizendo que existe um gráfico, uma cossenoide, que é parecido com o que a gente chama onda, né? Que ela tem pontos de máximos e mínimos. E essa variação vai de quanto até quanto. Para resolver isso, vamos tentar montar essa expressão a partir do princípio mais básico de uma expressão trigonométrica. Partindo do princípio de que o cosseno de qualquer ângulo está entre 1 e menos 1, o valor máximo para o cosseno é 1, o valor mínimo para o cosseno é menos 1. Vamos fazer o seguinte, tentar montar a expressão dada. Primeiro, multiplicamos por 2 cada termo
da desigualdade. Vamos ter aqui 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. 2 vezes cosseno e 2 vezes 1. É um número positivo, então ele não vai alterar a desigualdade. Apenas modifica o valor numérico. 2 vezes menos 1 está aqui, menos 2. 2 vezes cosseno de um ângulo é 2 cosseno do ângulo. E 2 vezes 1 é 2. Para completar a expressão, basta eu somar 3 a todos os membros da desigualdade. Eu vou ter 3 menos 2 vai dar 1. 3 mais 2 cosseno de x. E 3 mais 2, dando 5. Certo? Vocês já reconheceram que 3 mais 2 cosseno de x é a função dada no texto da questão. Ou seja, isso aqui é o f de x. E podemos concluir que essa expressão sendo f de x, eu vou ter 1 é menor ou igual que o f de x, que é o menor ou igual a 5. A minha função ela está limitada entre 1 e 5, inclusive o 1, inclusive o 5. E eu chamaria isso de uma forma mais elegante de resolver esse tipo de questão. Vamos para a questão número 10, última questão da nossa lista. Espero que ela seja interessante também, não é? É uma questão de vestibular, é uma questão de geometria espacial com uma certa interpretação no início para a gente escolher a forma como resolver essa questão. Vejam bem, 2 blocos de alumínio em forma de cubo, com arestas medindo 10 centímetros e 6 centímetros, respectivamente, né? Claro, são levados juntos à fusão e, em seguida, o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas valendo 8, 8 e x centímetros. O valor de x é? Vamos lá. Para poder começar a resolver essa questão, vocês vão ter que entender ou ter percebido que eu peguei 2 blocos cubos, 2 cubos, derreti e formei um paralelepípedo, formei uma figura. Então, o que eu tenho aí? Essa figura final, ela vale os 2 cubos juntos. Isso é a ideia principal para eu poder começar a resolver essa questão. O resto é aplicação de fórmula e resolver equações. É básico. O interessante como ideia da questão é entender que eu juntei 2 cubos para formar um paralelepípedo. Ou seja, juntar dá a ideia de somar 2 cubos. Daí vem palavras como aresta, não é? A gente sabe lá na geometria espacial que se um cubo tem aresta medindo 10, então todas as arestas vão medir 10 e o volume vai ser 10 elevado ao cubo. Se um cubo tem aresta medindo 6, vale a mesma ideia. Já no final é um paralelepípedo. As medidas valem 8, 8 e x. Para calcular o volume em um paralelepípedo, eu só preciso multiplicar as 3 dimensões. 8, 8 e x. Vamos ver como é que fica a resolução dessa questão para a gente. Temos aqui o seguinte, né? Entendimento inicial. Pelo enunciado, o volume do paralelepípedo é igual à soma dos volumes dos cubos. Assim, escrevendo isso em forma numérica, temos que o volume do paralelepípedo, que é 8 vezes 8 vezes x, é igual ao volume dos 2 cubos juntos. 6 ao cubo mais 10 ao cubo. Resolvendo as contas, 8 vezes 8 dá 64. 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Resolvendo a equação, né? 1000 mais 216 vai dar 1216,
que é igual a 64x. Dividindo os dois membros por 64, ou passar 64 dividindo, a essa altura do campeonato tanto faz, temos que x é igual a 19 centímetros, valor marcado no item D. Bom, finalizando aí a questão, finalizando o vídeo também, espero que eu tenha contribuído bastante no conhecimento que vocês vieram buscar, que é uma revisão de matemática do ensino médio, abordando assuntos diversos. Espero que a explicação tenha feito sentido em algum momento para algumas pessoas. E grande abraço para vocês. Quem quiser, quem gostou, dá um like aí no vídeo, curte, se inscreve, ativa o sininho que eu vou estar postando outras aulas. Quem quiser também faz um comentário, diz aí qual é a sua dúvida. Quem sabe a sua dúvida não vai ser o tema do próximo vídeo, certo? Só depende de vocês. Grande abraço e até a próxima.